A centralidade da nossa pregação tem que ser unicamente Cristo Jesus. Então, toda a nossa pregação tem que girar em torno de Cristo, do seu evangelho, da sua verdade, da sua graça, enfim, de tudo aquilo que ele é. Porque as pessoas que irão ouvir têm que ouvir uma mensagem cristocêntrica. Elas têm que, através da pregação, começar a olhar apenas para Cristo Jesus, para que ele seja o pastor e bispo da alma de todo aquele que se converter, se arrepender sinceramente. Então, não dá para perdermos tempo mais pregando a nós mesmos, ou fazendo profecias do próprio coração, ou dizendo coisas que não têm nada a ver, que desviam o foco da pregação para a centralização do homem. Isso é errado, é um absurdo. Nós não podemos compactuar com isso, ser cúmplices disso. Quem é conivente com isso ou consente com isso está totalmente errado. É preciso entender que não podemos pregar a nós mesmos em tempo algum, porque tanto você como eu somos pessoas sujeitas aos mesmos sentimentos, somos pessoas falhas, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos aqui ou ali. Em nós não existe nada que possa justificar a pregação centrada no homem, seja ele quem for. Então, é preciso acabar com esse tipo de coisa. Quem tem que cortar esse mal pela raiz é você e eu. E os pastores, bispos e apóstolos que estão por aí nas denominações. Então, eu quero falar aqui sobre essa questão. Porque o que tem sido muito pregado por aí é o homem. E quando a pregação é voltada para o homem, a tendência é aquele que está ouvindo acreditar em alguém que vai falhar como ele falha também. Então, não podemos aceitar mais esse tipo de coisa na igreja, em tempo algum. Porque Cristo Jesus foi o único que morreu por nós. É por ele que nós fomos batizados, selados pelo Espírito. Ele nos comprou com seu próprio sangue. Ele disse: está consumado. Ele veio para cumprir a ordem dada pelo Pai. Ele foi enviado aqui para fazer isso. E toda a obra que Cristo fez e que foi consumada na cruz é algo importante. Então, a nossa pregação tem que ser voltada e direcionada unicamente para Cristo, para que aquela pessoa que estiver ouvindo possa ouvir Cristo Jesus, possa saber quem é Cristo Jesus, possa entender o amor de Cristo Jesus, a graça dele, a salvação, a liberdade, a redenção, porque Cristo Jesus é o autor da nossa redenção. Então, a nossa mensagem tem que ser cristocêntrica, sim. Não podemos nos desviar desse foco. Então, eu espero que tudo seja bem claro, porque pelas Escrituras já está bem claro, de forma que eu não poderia nem estar falando isso aqui mais, porque isso já deveria ser algo que não pudesse gerar dúvida em ninguém. Mas as pessoas deveriam ter certeza e convicção de que deveriam pregar apenas a Cristo e não ficar pregando denominações ou homens, ou seja lá quem for. Apenas Cristo. Cristo é o essencial. A pregação só vai ter um efeito bom se, de forma decisiva, pregarmos a Cristo para as pessoas. Porque é de Cristo Jesus que as pessoas precisam. Elas têm que depender dele, elas têm que viver nele, por ele, para ele. Então, o foco da pregação tem que ser Cristo Jesus.
As pessoas têm que olhar para Cristo Jesus. Quem olhar para o Senhor Jesus será salvo. Então, isso é bom demais. É por meio da pregação que as pessoas vão poder crer em Cristo Jesus, se arrepender e se converter mesmo, sinceramente. Então, isso é algo certo. Quando Pedro pregou e milhares, umas 3.000 pessoas se converteram, a mensagem que ele pregou foi Cristo Jesus, e mais ninguém, como a pedra angular, eleita e preciosa, que a humanidade precisa saber, precisa conhecer, precisa se inteirar, se envolver e se herdar por essa mensagem cristocêntrica na vida da pessoa, no corpo, na alma e no espírito da pessoa. Essa mensagem cristocêntrica tem que atingir eles dessa forma, atingir e causar mudança de dentro para fora, fazer a pessoa nascer de novo da água e do espírito. Então, é preciso entender essa questão. Não dá para falharmos nessa missão de pregarmos apenas a Cristo Jesus e a nós como servos dele, porque a missão de pregar Cristo Jesus foi dada a você e a mim. E isso nós temos que fazer com responsabilidade e eficiência, para que a nossa pregação possa causar um efeito no mundo. É preciso apresentar Cristo Jesus, o pão vivo que desceu do céu, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele do qual pode vir tempos de refrigério para todo aquele que crê, pela mensagem certa, que tem que ser como uma flecha para atingir o alvo que é as pessoas, para fazer essa palavra cristocêntrica frutificar na vida da pessoa, de dentro para fora. Isso é a mudança, isso é a metanoia atingindo as pessoas. Então, nós devemos nos firmar nisso, devemos falar as verdades ouvidas, para que as pessoas nunca se desviem dela em tempo algum. A mensagem ouvida é Cristo Jesus. Foi assim que você ouviu, foi assim que eu ouvi. Uma mensagem cristocêntrica, baseada apenas em Cristo Jesus. Então, as nossas palavras, quando falarmos, quando estivermos fazendo a pregação pública do Evangelho, tem que ser cristocêntrica. Isso é o que o Senhor Jesus espera de nós. Então, cabe a cada um de nós que recebemos essa missão de pregar, somos ministros do Evangelho para fazer isso. Você e eu. Todos os que foram salvos por Cristo Jesus, pela graça dele, agora tem que mostrar nesse século que estamos agora, a suprema riqueza da mensagem centralizada em Cristo Jesus. Então, não podemos fracassar nisso em tempo algum. Se hoje, nesse meio evangélico que existe por aí, de muitas e muitas denominações, a mensagem hoje está focando mais no homem, mais em dízimos, mais em templos construídos por mãos humanas, mais em prosperidade financeira, em riquezas, em coisas terrenas, em negócios dessa vida e em muitas outras coisas que são efêmeras e passageiras, está tudo errado. É hora de acertar, é hora de mudar. Dá tempo de fazer isso. Cabe a você e a mim fazermos isso hoje. Então, eu vou falar sobre isso aqui, lendo textos das Escrituras, é claro, porque a mensagem tem que estar baseada na pessoa de Cristo Jesus. Então, os textos que eu vou ler aqui são bem claros e simples, para que a nossa compreensão sobre esse assunto seja perfeita e que não haja mais dúvida a respeito disso. Porque daqui para frente, aqueles que continuarem insistindo nesse erro, insistindo nessa mentira, insistindo nessa teimosia de pregar outras coisas que não convêm, que são inconvenientes, essas pessoas, infelizmente, são pessoas insubordinadas.
que já se desviaram da verdade. Elas estão pregando um outro evangelho, um outro Jesus, um outro espírito diferente, que não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui agora. O primeiro texto que eu vou ler aqui, para expressar essa ideia certa de que nós devemos pregar a Cristo Jesus e a mais ninguém, está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 23 e 24. Então, esse texto é muito bem claro e simples. Vou até mostrar aqui o texto. Vou ler aqui, ó. Está escrito assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Então, é a Cristo crucificado que nós devemos pregar. Ele sim ele tem que ser a centralidade da nossa mensagem. Tudo tem que girar a respeito dele. As pessoas têm que ouvir dele. As pessoas têm que saber quem é Cristo Jesus. Muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas só sabem de ouvir falar. Mas é preciso essa mensagem cristocêntrica tem que tocar no coração, na mente da pessoa, produzindo bons resultados de dentro para fora. Esse é o resultado perfeito daqueles que pregam a Cristo Jesus. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, nós temos que pregar a Cristo, porque Ele é o poder de Deus. Quem recebe a Cristo, recebe o poder de Deus em sua vida. Recebe toda a plenitude de Deus em sua vida, principalmente o poder. Quando nós pregamos a Cristo, nós pregamos a sabedoria de Deus. Cristo Jesus é a sabedoria de Deus que as pessoas precisam. Eles precisam dessa sabedoria na vida deles. Então, a mensagem cristocêntrica leva as pessoas a terem em suas vidas o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a mensagem tem que ser cristocêntrica. Então, nós devemos aprender isso. Nós devemos entender isso, chegar a essa conclusão simples e clara, para não errarmos mais, como muitos estão fazendo por aí. Infelizmente, se chegou a esse ponto, é porque há alguém que está falhando em fazer o que deve ser feito, que é pregar unicamente a Cristo Jesus, poder de Deus e sabedoria de Deus em todos os países do mundo hoje. Para as mais de 7 bilhões de pessoas que vivem hoje no século XXI. Tem que ser assim. Então, a nossa missão é essa. Não existe outra. Essa missão é única, é perfeita, é eficaz. É aquela que nós devemos levar, Cristo Jesus. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Está escrito assim, ó. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Então, Paulo está falando claramente. Não nos pregamos a nós mesmos. O homem não pode pregar sobre o próprio homem. Eu não posso pregar sobre mim mesmo. Você não pode pregar sobre si mesmo, em tempo algum. Pregações assim, que giram em torno do homem, comum e normal, como eu e você, sujeitos aos mesmos sentimentos, às falhas, aos pecados. Essa pregação é falha, é horrível, é maldita. Não pode ser pronunciada pela nossa boca em tempo algum. Ninguém pode cogitar a possibilidade disso acontecer em tempo algum. É um erro gravíssimo fazer isso. E muitas pessoas hoje, infelizmente, se perderam nessa loquacidade frívola de pregar a si mesmo. Tudo errado. Essa é a verdade. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Então,
O centro da mensagem que Paulo pregava era Cristo Jesus, nosso Senhor. O centro da mensagem que você tem que pregar tem que ser Cristo Jesus, o teu Senhor. O centro da mensagem que eu tenho que pregar tem que ser Cristo Jesus, o meu Senhor. Essa é a única pregação eficaz que nós devemos fazer. Pregar a Cristo Jesus como nosso Senhor. Essa é a mensagem certa, direta, que vai causar algum efeito naquele que ouvir. Eles vão crer em nossa pregação se pregarmos Cristo Jesus. Eles ouvirão a nossa pregação se pregarmos Cristo Jesus. E assim, eles irão se arrepender e se converter a Cristo Jesus, a quem nós pregamos unicamente como centro da mensagem. É assim que tem que ser. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então, foi isso que Paulo escreveu para a igreja que estava na cidade de Corinto, para conscientizar a igreja dessa responsabilidade de pregar apenas a Cristo Jesus. Eles tinham que aprender essa lição, para não cometerem um erro que muitos hoje estão cometendo. Pregando homens, pregando doutrinas que são preceitos de homens, pregando dízimos, pregando sábado, pregando muitas coisas que já foram consumadas por Cristo Jesus, quando ele disse, está consumado. É verdade, já existe uma nova aliança. Leia a Epístola aos Hebreus que você vai ver essa verdade escrita lá. Muito claramente. Não tem como ler a Epístola aos Hebreus e ficar na dúvida. Pelo contrário, você vai se encher de certeza e convicção pela verdade que está lá escrita. É uma verdade que você tem que se apegar com firmeza para nunca se desviar dela em tempo algum. É assim que tem que ser. Então, esses textos aqui que eu li falam claramente a respeito disso, pessoal. A mensagem tem que ser cristocêntrica. Sempre, unicamente. Ao longo de toda a nossa vida é isso que nós devemos pregar. Até o fim de nossa carreira, devemos nos dedicar e nos empenharmos a pregarmos Cristo Jesus. A humanidade precisa de Cristo Jesus. A mensagem cristocêntrica tem que penetrar nos ouvidos dessas pessoas. Muitas pessoas hoje estão perdidas, vazias, estão sem Deus e sem esperança no mundo. Elas estão presas em algemas invisíveis. Elas estão cegadas por Satanás. Satanás cegou o entendimento delas para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Mas o poder da mensagem cristocêntrica é capaz de destruir essas fortalezas, essas prisões, essa cegueira de entendimento pode ser destruída pela mensagem cristocêntrica de Cristo Jesus, que tem que ser pronunciada por você e por mim todos os dias. É assim que devemos fazer. É disso que nós devemos nos conscientizar, porque as Escrituras já nos conscientizaram sobre isso. Esses textos já estão aqui nas Escrituras há muito tempo, há milênios já. Então, nós devemos entender isso hoje. E eu espero que tenha sido muito bem claro. Porque foi falado com clareza aqui, sem impedimento algum, para a sua compreensão, para a minha compreensão. Então, eu espero em nome do Senhor Jesus que as pessoas agora, que são ministros do Evangelho, segundo Cristo Jesus, elas possam começar a pregar Cristo Jesus. Pregar mesmo Cristo Jesus. Falar a respeito de Cristo Jesus. Trazer Cristo Jesus para a memória dessas pessoas hoje que não têm esperança. A esperança dessas pessoas tem que ser Cristo Jesus, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em qualquer pessoa é a única esperança da glória. Essa é a mensagem cristocêntrica que o mundo e a humanidade precisam ouvir hoje em dia. Essa é a verdade. E nós fomos chamados para pregar essa mensagem cristocêntrica. Não podemos fracassar nisso em tempo algum. Pelo contrário, temos que ter êxito. Temos que alcançar as pessoas. As pessoas têm que ouvir a nossa pregação. Pregando Cristo Jesus, as pessoas se converterão.
Essa é a realidade. E era isso que eu queria falar. Em nome do Senhor Jesus. Amém.